Pai do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Eu gostaria de compartilhar um versículo da Palavra de Deus. Não só compartilhar um versículo da Palavra de Deus, mas eu queria falar hoje, desse ser aqui impressionante, vamos dizer assim. Ele chama-se Deus. D-E-U-S. Que a gente aqui no Brasil a gente chama de Deus, com letra maiúscula, Em outros países, cada país tem a sua forma, a sua de escrever, de citar esse Deus. Eu gostaria de ler aqui em Romanos 1, na carta de Paulo a Romanos capítulo 1, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É interessante a carta de Paulo, quando você começa a ler a carta de Paulo aos Romanos, e você começa a analisar, avaliar, apreciar a carta com precisão, com presteza, com exatidão, Você vai observar, você vai chegar a uma conclusão interessante na carta de Paulo aos Romanos, Embora Paulo fala nesta carta de vários temas, Paulo vai falar sobre a lei, sobre a graça. Paulo vai falar sobre a circuncisão, Paulo vai falar até sobre a questão da eleição. Paulo vai tocar. E é interessante que nesta carta Paulo cita muito, o Antigo Testamento. Ele vai citar os profetas do Antigo Testamento, e etc. E outros personagens, pai da igreja do Antigo Testamento. Ele vai citar muitos personagens bíblicos nesta carta, e além dos temas que eu falei, da questão da lei, da graça, da lei, ele vai tocar na questão da graça, ele vai tocar na questão da incircuncisão, da eleição, dentre outros temas que Paulo vai tocar nesta carta. Esta carta é uma carta considerada pelos teólogos, de uma forma geral, bem como pelos pastores, por aquelas pessoas que estudam a Palavra de Deus, principalmente os professores de sistemática, professores de sistemática, professores do Novo Testamento. É uma carta muito que eles consideram essa carta muito útil para a questão da sistemática, para você sistematizar o Evangelho como um todo, Mas eu, observando essa carta, lendo ela, eu cheguei à seguinte conclusão, que é justamente o tema que eu gostaria de tratar nesse dia de hoje, nesse momento. De tudo que Paulo fala nesta carta, eu observei que existe uma pedra nós podemos chamar de uma pedra preciosa para Paulo, que se chama Deus, Se você for analisar esta carta, você vai ver que Paulo cita Deus nesta carta mais do que todos os personagens citados por ele. Ele vai citar Deus mais do que ele fala da graça, mais do que ele fala da lei, mais do que ele fala da incircuncisão, e etc. E é sobre esse tema, em vista disso, eu me deparei com esse tema, com a questão de Deus,
inicialmente a gente observa que, conforme o próprio Jesus diz, né, lá nos Evangelhos, que Deus ele é Espírito, né? E ele próprio diz que neste termo importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então Deus ele é um ser espiritual, porém diga-se de passagem que esse ser espiritual, né, conforme nós sabemos lá em João 1, que ele se fez carne, né, e habitou entre nós através de Jesus Cristo, né? Ele habitou entre nós através de Jesus Cristo. Quando muitas vezes Jesus dizia, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que é o próprio Deus que estava aqui conosco. É chamado de o Emmanuel, é chamado de o Deus conosco. Muitos não entenderam essa temática de Deus, essa sistemática de Deus, né? De estar aqui com os seres humanos em forma humana, né? E o apóstolo Paulo, ele vai falar com relação a Deus, ele vai falar o seguinte, ele vai se referir a Deus como o Deus Criador, né? Que é o Deus que está lá descrito em Gênesis, né? Em Gênesis ele vai né, fala muito disso, que é o Deus que criou, né, o céu e a terra. Ele vai citar Deus como Deus Criador. Lógico, tem os momentos que ele vai falar muito também que Deus é o Deus de justiça e etc. E esse Deus muitas vezes ele é representado no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento como o Deus, quando ele se representa, né, a Abraão, muitas vezes ele é considerado como o Altíssimo, né? O Altíssimo, né? Na época de Abraão, né? Então primeiro nós temos o Deus Criador, depois nós temos o Deus Altíssimo, e aí tem aquele momento que ele aparece a Moisés, né? E aí Moisés pergunta a ele, a quem é que eu vou dizer a Faraó? Quem foi que me enviou? Né? E aí para a nossa tradução, nós temos que ele diz que é o eu sou, né? Lógico, os outros, quando vai para essa questão do tratar essa frase, né, no hebraico e tal, aí vão entrar no verbo tal, né, que tem os verbos e tal. É uma questão mais do hebraico, que eu não quero adentrar ao mérito do hebraico, eu quero entrar propriamente ao mérito de Deus, né, que ele se revela a Moisés como eu sou, né. E aí tem a questão, né, do YHWH, que novamente a gente volta para o hebraico, porque eu não quero adentrar esse método, eu deixo isso para o professor de hebraico, professor que estuda hebraico. Eu quero entrar no método da expressão no hebraico. Então, mas porém, mesmo não querendo adentrar essa questão do hebraico, mas só que quando você vai estudar a Bíblia no Antigo Testamento, e você vai se deparar aqui, você vai descobrir que os judeus da época do Antigo Testamento, eles tinham tanto apreço, cuidado, né, com o nome de Deus, que aí ele, não como nós, eles não citavam o nome de Deus em público, né? Eles não citavam o nome de Deus em público, tal, por N motivo, inclusive por interpretação dele, né? Eles interpretaram aquele texto que ele, próprio Deus, diz que não fala o nome de Deus em vão,
Então eles, com medo disso, de pecar perante Deus, eles evitavam muito falar, é o que eles chamam de o tetragrama, né? Eles não falavam o tetragrama de forma pública. Então aí muitas vezes, como a gente vai ver, eles chamavam, muitas vezes dizia que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? O Deus de Israel, né? Muitas vezes ele, em virtude disso, ele dizia o nome, né? Você vai ver muito isso, o nome, muitas vezes Davi se refere muito a isso. O nome deve ser exaltado, o nome de Deus deve ser engrandecido em toda a terra. E muitas vezes eles evitavam falar da expressão do tetragrama, como nós dizemos, né? Ele não dizia como nós dizemos, Deus, tal, não. Ele dizia o nome, muitas vezes, né? Chamava de o Eterno, o Eterno, o Eterno, né? Se referindo a Deus, porque eles, de certa forma, eles temiam falar o nome, né? O tetragrama, que era o nome de Deus. Aí dizia o Eterno, o nome, né? Chamava muitas vezes de Senhor dos Exércitos, né? Rei da Glória, Altíssimo, Santo, né? Único, Rocha, de pastor, de juiz, até de pai. Tem texto, se você analisar, tem texto que no Antigo Testamento, mais especialmente no Salmo, vai ver que chama de pai, né? Onipotente, onipresente, imortal, fortaleza, refúgio, socorro, soberano, misericordioso, bondoso, general, né? Então, muitos títulos, muitas nomenclaturas que os judeus usavam para Deus, né? Muitas vezes por aquela situação que Deus, que era o Deus do momento, vamos dizer assim, né? O Deus que cura, né? Jeová Rafá, Jeová Jirei, né? Jeová Shalom. Então, eles, de acordo com a situação, eles criavam aquela nomenclatura, aquele título para Deus, e muitas vezes para não expressar o tetragrama, né? O próprio Jesus, a gente percebe lá em Mateus, que Jesus, muitas vezes, ele evitava falar o nome de Deus, né? Até o reino do céu, ele dizia o reino do céu, né? Ele não evitava dizer o reino de Deus, em virtude dessa, vamos dizer, essa cultura, né? dos judeus. E com relação a Deus, Jesus diz assim, né? O Pai é maior que todos. Jesus, o Pai, muitas vezes ele também, para não dizer Deus, o Pai é maior que todos. Quando vós orar, ora assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a gente vê mesmo, percebe, se a gente analisar, avaliar, apreciar a Escritura com precisão, com apreço, com exatidão, a gente vai ver que existia um cuidado, né, com o nome de Deus, quando se referia a Deus, né? Não só na questão de se referir, mas segundo os estudiosos, quando eles iam escrever, os escribas, quando iam escrever o nome de Deus na Escritura, né, existia todo um ritual, né? Eles iam se purificar, trocavam aquela pena, existia toda um protocolo, né? Uma reverência com relação ao nome de Deus, bem como com relação ao próprio Deus, né? Coisa que a gente percebe que às vezes hoje em dia tem caído essa como se diz, né? Essa reverência, esse temor, né? Esse temor, né? Mas Deus é o mesmo, Não pensem que ele próprio Deus diz que não se deixa escarnecer. Ele não mudou. Pode ser que o homem mude, né? O homem pode mudar, né? Pode querer escarnecer, pode querer blasfemar o nome de Deus, né? Não valorizar, tal, não temer a Deus, tal. Pode mudar, mas Deus é o mesmo. Ele não muda. Os seus princípios podem mudar. Os princípios de Deus não mudam. Isso é a história, não sabe que
Nem Deus muda, nem o seu princípio. É como se a filosofia de Deus, né? Os princípios de Deus, a metodologia de Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele continua amando o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então, o pecador, se ele mudar nesse sentido, mas ele vai, né? Seja de forma individual, seja de forma geral, a terra como um todo. Para Deus não faz diferença se morrer um, ou se ele mandar um dilúvio e matar tudinho, ficar só uma família. Para ele é o mesmo, Deus é o mesmo, ele não muda, ele não muda. Que muda é a gente, ele é espírito, nós somos carne, né? Ele é o Criador, nós somos criatura, ainda que a criatura, porventura, não venha acreditar nele. Então, irmão, eu quero finalizar, né, falando um pouco disso, né, desse Deus, né, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, né, que olha como eu sou, né, o Eterno, o nome, né, o Senhor dos Exércitos, né, o Rei da Glória, o Altíssimo, o único, a rocha, o pastor, né, o juiz, o Pai, onipotente, onipresente, o imortal, fortaleza, o refúgio, o socorro, soberano, misericordioso, bondoso, general, maior que todos. Que Deus nos abençoe. Amém.